Com a volta da indústria naval, Lula garante empregos e reafirma a soberania do Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição, clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do Blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do Blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao Blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. E nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, data inclusive que eu gravo esse vídeo, tivemos mais uma ação do efeito Lula para o país. A retomada da indústria naval, que representa o compromisso do presidente Lula com a geração de empregos e o fortalecimento da soberania brasileira. Esse é um assunto, gente, que vai além da economia e do desenvolvimento industrial. Estamos falando da capacidade do Brasil de decidir seu próprio futuro, sem depender de países estrangeiros para funções estratégicas, como o transporte de petróleo e derivados. E o anúncio da Petrobras e da Transpetro sobre a construção de 4 novos navios petroleiros no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, simboliza essa reconstrução do Brasil. Um investimento de 1,6 bilhão de reais, que já vai gerar 3.600 empregos diretos, mas que faz parte de um projeto muito maior. A ampliação da frota brasileira com a construção de 44 novas embarcações até 2029, fortalecendo a capacidade logística e reduzindo a dependência do Brasil do mercado externo. Olha só, gente, para a gente entender a importância desse anúncio, precisamos olhar um pouco para a história recente da indústria naval brasileira. Durante os governos Lula e Dilma, essa indústria foi uma das que mais cresceram no Brasil, com políticas voltadas para a nacionalização da produção, incentivos para a construção de plataformas e navios em estaleiros brasileiros e exigência de conteúdo local, produção local. Esse setor, inclusive, chegou a gerar mais de 80 mil empregos diretos e movimentou a economia de diversas regiões brasileiras. Mas a partir do golpe de 2016, o setor foi desmontado pelo governo Temer e completamente abandonado por Bolsonaro. Estaleiros foram fechados, milhares de trabalhadores foram demitidos e o Brasil passou a depender de embarcações estrangeiras para fazer o transporte de petróleo e derivados produzidos aqui. Uma escolha política que prejudicou a economia nacional e favoreceu os interesses das grandes petroleiras internacionais. O desmonte da Petrobras foi um dos capítulos mais vergonhosos desse processo. A estatal, que sempre foi um símbolo de desenvolvimento e soberania nacional, foi atacada de todas as formas. Criou-se uma narrativa falsa de que a Petrobras era ineficiente, corrupta e até deveria ser enxugada para operar de forma mais competitiva. Na prática, isso significou vender ativos estratégicos da empresa, como a BR Distribuidora, refinarias e campos de petróleo do pré-sal. Tudo isso sem qualquer benefício para o povo brasileiro. Ao contrário, vimos os preços dos combustíveis dispararem, a produção nacional ser reduzida e o Brasil voltar a importar derivados de petróleo, pagando caro para fazer de fora aquilo que sempre produzíamos aqui. Lula sempre defendeu a importância de um Brasil que tenha controle sobre seus recursos e sobre sua própria indústria. Afinal, como ele mesmo disse em seu discurso no estaleiro Rio Grande, o Brasil tem 8.000 quilômetros de costa e precisa de uma indústria naval forte. A pergunta que Lula fez, inclusive, é essencial. Por que comprar navios da Coreia do Sul, da China ou de Singapura, se podemos fabricá-los aqui,
gerando empregos para os brasileiros e fortalecendo a nossa indústria? A resposta é simples, porque governos comprometidos com os interesses estrangeiros não querem um Brasil forte. Eles preferem entregar nossa riqueza para outros países do que investir no nosso próprio desenvolvimento. É a tal complexo de vira-lata, o tal complexo de vira-lata. A retomada da indústria naval não é apenas uma questão econômica, mas também de soberania. Um país que não controla sua frota, que depende de embarcações estrangeiras e que enfraquece sua principal empresa de energia, fica refém das decisões de outros países. No mundo de hoje, isso significa ficar vulnerável a crises internacionais, variações cambiais e até mesmo a pressões políticas de grandes potências. Lula está atuando para reverter esse cenário e garantir que o Brasil tenha uma autonomia para decidir seu próprio caminho. O anúncio da construção dos novos navios faz parte de um plano maior da Petrobras, que prevê um investimento de 111 bilhões de dólares até 2029. Esse plano inclui não apenas a modernização da frota, mas também a expansão das refinarias, o aumento da produção de petróleo e gás e a exploração de novas áreas promissoras, como a Bacia de Pelotas, no litoral do Rio Grande do Sul. De acordo com os estudos da Petrobras, essa bacia tem características similares às da bacia da Namíbia, na África, onde grandes reservas de petróleo já foram descobertas. Se essas previsões se confirmarem, o Brasil pode estar diante de uma nova fronteira energética, que vai garantir ainda mais recursos para o desenvolvimento nacional. Outro ponto fundamental desse projeto é a ampliação da capacidade de refino. Durante os governos Lula e Dilma, o Brasil investiu pesadamente na construção e modernização de refinarias para reduzir a dependência da importação de combustíveis. Porém, nos últimos anos, no pós-golpe de 2016, a venda de refinarias e a redução da produção interna fizeram com que o país voltasse a importar diesel e gasolina em larga escala, deixando os preços dos combustíveis à mercê do dólar e do mercado internacional. Agora, com os investimentos previstos, as refinarias do Rio Grande do Sul, como a refinaria Alberto Pasqualini, a Refap, e a refinaria de petróleo rio-grandense, a RPR, vão receber 8,5 bilhões de reais em investimentos, o que pode gerar até 24 mil novos postos de trabalho. Esse é o modelo de desenvolvimento que prioriza o Brasil e os brasileiros. Quando a Petrobras investe na sua frota, na sua capacidade de refino e na exploração de novas áreas, ela está garantindo que o país tenha mais empregos, mais crescimento econômico e mais autonomia. Isso significa que os recursos do petróleo não vão para os acionistas de multinacionais, mas para a construção de escolas, hospitais, estradas e programas sociais que beneficiam diretamente a nossa população. E aqui fica a grande diferença entre os governos Lula e o desgoverno de Jair Bolsonaro. Enquanto um aposta na reconstrução do Brasil, investindo na indústria nacional e na criação de empregos, o outro entregou nossas riquezas para grupos estrangeiros e desmontou setores estratégicos da economia. Quando Lula fortalece a Petrobras e a coloca novamente como motor do desenvolvimento, Bolsonaro tentou enfraquecê-la, espalhando mentiras e justificando privatizações absurdas. O governo anterior não tinha, melhor dizendo, qualquer compromisso com o povo brasileiro. Sua única preocupação era garantir a cartilha do neoliberalismo, que sempre resultou no empobrecimento da população e no enfraquecimento da soberania nacional. Por isso, gente, nós precisamos seguir atentos e mobilizados. O Brasil está sendo reconstruído, mas sabemos que os interesses que destruíram a indústria naval e tentaram desmontar a Petrobras não desapareceram.
essa cadela aí da destruição nacional está sempre no cio. Ainda há forças políticas e econômicas que querem ver o Brasil dependente, fraco e submisso aos interesses estrangeiros. Por isso, cada investimento na indústria nacional, cada novo navio construído em estaleiro brasileiro, cada refinaria ampliada e cada emprego gerado devem ser celebrados e defendidos.